Olá, então agora eu vou resolver alguns exercícios da última aula que eu passei para vocês, que foi a aula 8 da frente 2E. Então vamos lá. 8.05. Considere que o chumbo 21082 sofra a seguinte sequência de decaimento radioativo. Ele decai de chumbo para bismuto para polônio. Observem que o número de massa, que é o número superior, não está sendo alterado. Então, provavelmente essa é a emissão de uma partícula beta. E embaixo, que é o número, a carga, 82 está aumentando para 83, que está aumentando para 84. Então, realmente, esse é o decaimento de uma partícula beta, que foi como eu representei ali. Então, considere também o gráfico que relaciona a massa do nuclídeo versus tempo. E aí ele pede para você identificar cada uma dessas curvas, A, B e C. E aí o que você tem que perceber? Que o PB, que é o chumbo, ele simplesmente está sendo consumido. O chumbo não está sendo produzido em nenhum momento. Então, se ele está sendo sempre consumido, ele é a curva B, a curva verde. O bismuto, num primeiro momento, ele é produzido. E então a massa dele aumenta. E aí depois ele é consumido para produzir o polônio. Então a massa dele diminui. Então a curva dele é a curva azul, C. E o polônio que simplesmente está sendo formado, ele não é consumido em nenhum momento, é a curva A, vermelha. Então a resposta correta é a letra B. 8.07 da UEL. Na transformação radioativa do urânio 239,92 a plutônio 239,94, a emissão D. Então vamos lá. O urânio está se transformando em plutônio. 239 não se altera. Embaixo, alterou de 92 para 94. Nós não conhecemos nenhuma partícula que não altere a massa e altere a carga em 2 unidades, mas nós conhecemos uma partícula que não altera a massa e altera a carga, aumenta a carga em 1 unidade. Então, muito provavelmente que é a partícula beta. Então, o que está acontecendo aqui é que 2 partículas betas estão sendo emitidas. Por quê? Está mantendo a massa e está aumentando a carga, que é o Z, em 2. Então, são 2 partículas beta. Ok? Aqui a gente precisa sempre lembrar, a gente já tinha visto no exercício anterior, que quando você emite uma partícula beta, o número atômico, que é a parte de baixo, ele aumenta em 1 unidade. 8.11. Considere as reações de transmutação ou nucleares. Então, vamos lá para a primeira. Nós temos o nitrogênio, mais uma partícula alfa, produzindo o oxigênio, e uma partícula E, que nós não conhecemos. Então, o que a gente observa aqui? Do lado esquerdo, em cima, nós temos 14 mais 4, que dá 18. E do lado direito, 17. Então, a partícula E é 1 em cima. E embaixo, do lado esquerdo, nós temos 9, 7 mais 2. E do lado direito, nós temos 8. Então, precisa ter também mais 1 na partícula E. E qual é essa partícula? E1, é um próton ou próton. Se vocês olharem no fim da última aula, eu fiz uma lista das partículas. Aqui tem a característica de ter massa 1 e carga 1 positiva, é próton ou próton. Na segunda, em cima nós temos 9 mais 4, que dá 13, e do lado direito, 12. Então, o G é 1 também. E embaixo, 4 mais 2 dá 6, e do lado direito nós já temos 6, então quer dizer que o G é 0. Qual partícula é essa que é 1 de massa e 0 de carga? É o nêutron. Na reação 3, 9 mais 1, que dá 10, e do lado direito, 6, então está faltando 4. Embaixo, 4 mais 1 dá 5, e do lado direito, 3, então falta 2. Qual é essa partícula que tem 4 de massa e 2 de carga? É a partícula alfa. Então, agora vamos ver as alternativas. Primeira,
E e G possuem massas idênticas. Então, vamos ver. Correta, né? A massa é o número de cima. A E tem 1, a G tem 1. Essa tá certa. E e R possuem cargas idênticas. A carga é o número de baixo. Então, não, tá errada, porque a E tem 1 e o R tem 2. 4. E é uma partícula gama e R é uma partícula alfa. Errada, né? A partícula gama seria 0 e 0, então a E não é uma partícula gama. Número 8, G é uma partícula beta e R é uma partícula gama. Também está errado, nós já identificamos elas ali. E a 16, E é um próton, ou um próton, né? E G é um nêutron, correto também. Então, corretas 1 e 16. 8.13 da UEPG. Uma série radioativa consiste em um conjunto de radioisótopos que são formados a partir de um radioisótopo inicial, pela sucessiva emissão de partículas alfa e beta. Ele nunca considera a partícula gama, né? Porque ela não altera nem carga nem massa, mas ela serve também, ela está sendo emitida também ao mesmo tempo. Ela altera a estabilidade desse radioisótopo. Na série radioativa, que se inicia com o neptúnio 237,93 e termina com o bismuto 209,83, o número de partículas alfa e beta emitidas é de respectivamente. Então, vamos ver. O que influencia no número de massa? A partícula beta influencia? Não, porque o número de massa, a partícula beta tem 0, né? Então, é somente a partícula alfa. Então, vamos ver. O neptúnio está se transformando no bismuto. Para alterar aquele número lá em cima, só vai depender das partículas alfa. O número de massa diminuiu de 237 para 209, ou seja, diminuiu 28 unidades. Portanto, quantas partículas alfa? Porque a partícula alfa tem número de massa 4, né? 7 partículas alfa. 28 dividido por 4, que dá 7 partículas alfa. Então, quer dizer que foram emitidas 7 partículas alfa. Isso a gente já sabe. Só com isso a gente já conseguiria chegar na resposta, que é a letra B, né? Mas eu vou ensinar vocês a identificar também quantas partículas beta, porque tem alguns exercícios que não vai ser tão óbvio assim, né? Então, vamos ver. Agora nós precisamos saber o que está alterando, quantas partículas beta vão fazer parte desse processo aqui. Então, vamos lá. O neptúnio se transformou no bismuto, a gente já sabe que foram emitidas 7 partículas alfa, e ainda não sabe quantas partículas beta, então X. Coloquei ali X na frente. Fazendo o balanceamento na carga, né? Porque a massa não importa para a partícula beta, então só na carga, que é embaixo. 93 é igual a 83 do bismuto, mais 7 vezes 2, que são 7 partículas alfa, mais x vezes menos 1. Então, quando eu resolvo isso aqui, x vezes menos 1 fica menos x, 7 vezes 2 fica 14. Quando eu somo tudo isso aqui e passo o x para o outro lado, eu encontro que x é igual a 4. E aí eu identifico quantas partículas beta foram emitidas também. Então, 7 partículas alfa a gente já tinha encontrado antes e 4 partículas betas. A letra correta, a letra B. 8.16. Considere as seguintes afirmações. Primeira, a radioatividade foi descoberta por Marie Curie. Foi? Não, essa está errada. Quem primeiro falou sobre radioatividade foi o Becquerel, né? A Marie Curie se inspirou nos experimentos do Becquerel. Segunda, a perda de uma partícula beta de um átomo de astato forma um átomo de número atômico maior. Certo, né? O número atômico é o que está embaixo. Então, sim, quando emite uma partícula beta, aumenta o número atômico, a carga. 3. A emissão de radiação gama a partir do núcleo de um átomo não altera o número atômico e o número de massa do átomo. A radiação gama é aquela que tem massa e carga 0, né? Então, essa também está correta, não altera nem o número atômico e nem o número de massa. 4. A desintegração de rádio a bismuto envolve a perda de 3 partículas alfa e de 2 partículas beta. Aí a gente tem que fazer um cálculo igual aquele que a gente fez no exercício anterior. Então, vou colocar aqui embaixo. O rádio se transformando no bismuto, mais
quantas partículas alfa? Diminuiu de 226 para 214 o número de massa. Então, diminuiu em 12. Se cada partícula alfa for 4, então quer dizer que tem 3 partículas alfa. Isso a gente já sabe. E as beta, a gente coloca x e aí faz o balanceamento embaixo, né? Então, vamos embaixo. 82 do lado esquerdo é igual a 83 do lado direito, mais 3 vezes 2 da partícula alfa, mais x vezes menos 1. E quando eu resolvo isso, eu encontro que são 7 partículas beta. Então, ela está errada, porque estava falando que emitia 2 partículas beta. Então, a resposta correta é a letra D. 8.19. Um átomo de rádio transforma-se por emissão de uma partícula beta. Deixa eu mudar aqui. No átomo do processo, transforma-se em X, que por sua vez, emitindo uma partícula alfa, origina Z. Então vamos lá. O rádio 22688 emitiu uma partícula beta. Estou escrevendo ali embaixo, tá? Que é 0 e menos 1. E formou o quê? Faltou alguma coisa aqui, né? Depois vocês leem lá na apostila de vocês. Formou a partícula aqui. E aí, pelo mesmo processo, se transformou num átomo X, ou seja, pela emissão de outra partícula beta, se transformou no átomo X, que por sua vez, emitindo uma partícula alfa, que daí é a continuação ali, depois da terceira flecha, se transformou no átomo Z. Então, eu escrevi ali. Então, agora eu preciso saber quais são essas cargas de Q, X e Z e o número de massa. Então, vamos ver em cima. Em cima, a gente sabe que tem que dar 226. Se o beta é 0, ali entre as duas primeiras flechas, se o beta é 0, quer dizer que o Q é o 226. Porque daí, 0 mais 226 fica 226, que confere com aquele do lado esquerdo. Vamos ver na continuação, emitiu mais uma partícula beta, então também não alterou a massa. Então quer dizer que o X continua sendo 226. Agora sim vai alterar a massa. 226 emitiu uma partícula alfa, diminuiu 4, então o Z vai ser 222. Agora, embaixo, era 88, emitiu uma partícula beta, então soma 1, vai ficar 89. Agora emitiu outra partícula beta, então soma mais 1, vai ficar 90. Agora emitiu uma partícula alfa, então ele perde 2, então vai ficar 88. E aí ele pede na letra A qual o número atômico e o número de massa do átomo Z. Então o Z acabou ficando 222,88, né? Já tínhamos encontrado ali em cima. E na letra B, ele pede quais átomos são isótopos, ou seja, que tem o mesmo número de prótons que é embaixo. Então, quais são? O rádio, que é 88, e o Z, que também é 88, né? Os outros todos têm 89 e 90, então não são. Então é isso. Muito obrigada pela atenção. Qualquer dúvida, vocês me procuram.